porque eu quis, ok para você, mas ela não. Então, o que aconteceu com ela é isolado ao seu. Então, para a justiça, isso daí não atrapalharia. Olha só, a Lilian participa com a gente por mensagem aqui no Facebook, ela até me ajudou a encontrar a palavra, né? Que, na verdade, esse personal zombou da cara da justiça, né? E ter que mudar, né? E ter que mudar mesmo a justiça brasileira. Mais uma vez, a gente fala aqui do quanto a gente acaba se tornando ainda mais vulnerável, já que para quem tem dinheiro é muito simples agir dessa forma, né? E detalhe, ele ainda está em um país onde a palavra da mulher não tem o mesmo valor da palavra do homem, né? Isso é mais revoltante, Roberta, porque o mínimo que eu acredito é o seguinte: enquanto está sendo avaliada essas questões, né, de cunho, né, mundial, vamos dizer assim, entre as relações dos países, deveria estar sendo, de alguma forma, ele restrito. Né? Não, você vai ficar só aqui, não pode gastar, não pode passear, ficar ainda que em outro país, mas de uma forma prisional, né? Ainda que num hotel ele pode pagar, paciência, né? Para a gente ele já devia estar dentro do xilindró brasileiro, mas enquanto ele não está, mas ostentando na cara da sociedade, né? Revertendo esse dinheiro, esse patrimônio dele para suprir as lesões que ele causou aqui. Mas, infelizmente, é o que nós temos, né? E agora é aguardar e a sociedade cobrar. Porque esse apelo que nós temos hoje através da internet, isso surte muito efeito. Hoje tudo acontece em segundos. Está todo mundo aqui sabendo o que está acontecendo lá do outro lado. Pois é, aí a pergunta que a gente se faz, só antes de fazer uma correção, que eu falei personal, na verdade é o empresário, né? E uma pergunta que a gente se faz, será que as mulheres que estão lá do outro lado, será que mesmo com a internet, mesmo com as redes sociais, todo esse alcance que isso tem, será que uma possível mulher que se relacionar com ele lá nesse hotel, será que ela tem ciência? Né? A gente está falando de um outro lugar, do outro lado do mundo, e que ele é um cara que se aproxima das mulheres pelo carinho, no início ele é romântico. Quais são as características, Dani, dos possíveis Thiagos que tem por aí? Como que a gente consegue identificar? Muito importante, Roberto, você falar isso, porque o caso dele chegou num extremo, né? Então, agora a gente já está sabendo. Mas não necessariamente a gente precisa esperar chegar nesse extremo. O relacionamento abusivo, ele se apresenta de diversas formas. Tem algumas dicas para a gente entender e para a gente pensar sobre o que a gente está vivendo, o que a gente já viveu, ou o que a gente pode vir a viver, né? Que são o quê? Normalmente, nesses relacionamentos, a pessoa, no caso a mulher, né? Ela é sempre a culpada. Então, assim, no meio de uma briga, a gente está brigando por culpa sua. Isso aqui poderia estar melhor, mas não está melhor por culpa sua. Então, a pessoa está sempre nessa posição de culpa. E mais importante também, tem uma analogia que a gente gosta de usar, que fala da teia, né? Uma mosca, ela não bate numa teia de aranha porque ela quer. Ela bate porque ela não viu, né? E por que ela não viu? Porque ela foi sendo construída aos poucos. E o relacionamento abusivo, ele tem essa estratégia, assim, ele vai sendo aos poucos. Então, em um dia te trata mal, te trata bem uma semana depois. A gente não sabe do caso do Thiago, né? A gente está falando de relacionamento abusivo agora de modo geral, assim. Então, essa teia, ela vai sendo construída de forma que você fica presa ali, e quando você se dá conta, para sair é muito mais difícil. Porque ele pede desculpa, o abusador. Ele se coloca numa posição de quem vai melhorar. Então, a pessoa não percebe que ela está vivendo isso. Como eu disse, o caso do Thiago chegou no nível extremo, mas dentro da casa das pessoas, às vezes, não chega nesse nível. E o que é muito importante, não precisa ter agressão física para ser abuso. Então, a gente tem que estar muito atento a esses comportamentos que podem acontecer no próprio dia a dia, porque o abusador, ele vai falar para você não se relacionar com as pessoas da sua família, por exemplo. Porque quanto mais ele tiver você ali só para ele direcionar a sua vida, para ele é melhor. Então, a gente precisa ter uma atenção muito grande nisso, nesses relacionamentos. Olha só o comentário da Sandra Matias Nascimento. Boa tarde, Roberta. Como já falei anteriormente, em uma outra entrevista, tudo isso que está acontecendo referente à morte, violência, com certeza é a falta de lei, falta de punição. Fez a primeira vez, não teve punição, vai continuar fazendo sem respeito a ninguém, sem respeito a nada. E aí, Camila, vem aquela história que o quê? Ele estava aqui no Brasil, pagou, né, a fiança, estaria respondendo, então, em liberdade. Ele viaja sem poder viajar e ele, então, é encontrado pela Interpol lá nos Emirados Árabes. Chega lá, paga mais um dinheirinho e responde em liberdade. Infelizmente, a gente vê, né, mais um caso de que quando as leis não conseguem cumprir o seu papel, quem tem dinheiro consegue
encontrar brechas, né? Quem tem dinheiro. Porque se ele não tivesse, ele não tinha viajado e estaria agora preso. Muito provavelmente. Então, a lei aconteceu. Na lei estava dessa forma. Ele fez do jeito que estava a lei. Pagou, poderia responder em liberdade. Porque até então era só o crime da Helena. Entre aspas, né? Aquela agressão ali, aquele abuso ali, visível, né? Então, dava para esperar até. Agora, aí ele foi, aí começaram a surgir os outros, então agora, né, com nova voz de prisão, e aí como é que faz? Agora ele está lá fora. Então, de repente, se aqui na nossa legislação já tivesse o proibido de, enquanto ele estivesse sendo investigado, de não poder, né, se deslocar, ele estaria agora respondendo por aqui. Infelizmente, ele tinha dinheiro para poder fazer isso. E o pobre faz como, né? Não faz. Então, temos que mudar isso também. Mas não é só legislação, né? A gente tem legislação, a gente tem... Os crimes acontecem aqui, existem as punições, mas a gente está para além disso. É um problema que está muito maior, né? Os crimes contra a mulher, eles estão inseridos nas esferas das menores até as maiores. Então, não são só as leis. Nós temos leis para isso, né? Eu já citei aqui outras vezes, em outros casos que a gente trouxe. A Lei Maria da Penha ela é uma lei incrível, uma lei... é a quinta melhor lei do mundo em relação... Então, nós estamos bem avançados. Mas, infelizmente, não temos só lei, né? Nós precisamos ter eficácia dela e a gente está avançando e vamos, assim... Eu espero que, muito em breve, a nossa pauta seja que o Tiago esteja cumprindo com aquilo que ele fez. A gente espera. Obrigada, viu, Camila, pela sua participação. Obrigada também, Daniela. Voltem sempre, tá? E olha só, gente, subiu para 7 o número de mortos em um grave acidente que aconteceu em Ouro Preto, em Minas Gerais. A maioria da mesma família, inclusive 2 crianças, gente, de 3 e 7 anos. Como vimos aí no momento da reportagem, o número de mortes era 6, mas depois, infelizmente, mais uma pessoa perdeu a vida. E agora a gente vai falar do estado de saúde da criança que foi baleada dentro de uma escola aqui de Vitória. Graças a Deus. Só notícias boas a partir de agora. Vamos lá para a nossa redação com Thalita Matias, que ela vai atualizar para a gente, né, Thalita? Como é que está essa criança? Boa tarde. Oi, Roberta. Notícias boas mesmo, tá? Agora há pouco nós conversamos com o pai do Lucas e os médicos descartaram uma cirurgia. Só que ainda não há uma previsão de alta, mas o Lucas segue bem interagindo com a família. O pai contou que ele acha que está no hospital porque teve uma queda. Eles não contaram sobre o tiro porque o menino ainda está bem agitado. Esse caso aconteceu aqui em Vitória na última terça-feira. Esse menino ele foi atingido por um tiro na cabeça enquanto jogava bola no pátio da Escola Municipal de São Cristóvão, em Vitória. Agora a gente traz um destaque do Folha Vitória e outra notícia boa, Roberta. O capixaba Richarlison não corre o risco de ficar fora da Copa. Richarlison teve uma lesão no último sábado durante uma partida pelo Tottenham no campeonato inglês. Ele foi reavaliado nesta segunda-feira e ficará apenas 2 semanas afastado dos gramados. O capixaba deixou todo mundo preocupado quando saiu de campo chorando e disse aos repórteres que temia que o problema na panturrilha esquerda o deixasse fora da Copa do Mundo, o que não vai acontecer. No Folha também tem uma reportagem sobre o abono salarial que começa a ser pago hoje para mais de 1 milhão de brasileiros. E tem também as vagas de emprego para essa segunda-feira. Para saber mais sobre essas e outras notícias, é só acessar o Folha Vitória. Roberta. Arrasou, Thalita. Obrigada pelas suas informações aqui no Fala Espírito Santo. Um beijo para você. E, gente, olha só, Maíra Cardi, que acabou de se separar do Arthur Aguiar, olha aquela ali, tadinha, ela não cansa, né, de criar polêmica com as postagens nas redes sociais. O que aconteceu dessa vez, Roberto? Escuta só, dessa vez, gente, a empresária disse que mulheres que fazem tudo pelos maridos acabam sendo traídas. Ela disse assim, vou abrir aspas, viu? Fala da Maíra. Óbvio que fazemos na melhor das intenções porque amamos e queremos o melhor para o outro. E no caso, entregamos tudo e mais um pouco. Porém, quando fazemos esse papel de tudo, tiramos a capacidade e responsabilidade dele ter o papel de homem que deveria ter e entramos no papel da mamãe. E aí tudo desanda. Precisamos fazer menos, bem menos, para que sobre espaço para que eles façam mais. Quando os mais se entregam, menos eles se sentem capazes. E aí mais chifre vem. E aí, minha gente, será
que é assim mesmo? Fez tudo pro homem, tomou chifre? Ou cada história é uma, né? Única. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Tá aqui no nosso estúdio. Gente, olha ela maravilhosa. Virgínia Pérez, obrigada pela sua participação. Tá tão linda. Obrigada, Roberta. Boa tarde. E também a Moab Caos. Obrigada, Moab, pela sua participação. Obrigada. Quero saber o seguinte, você concorda ou discorda dessa frase da Mayra Card? Nós estávamos ali conversando nos bastidores. Discordo completamente, não tem lógica o que ela colocou, da forma que ela colocou. Eu tenho 23 anos de casada e essa é a função do casamento, né? É cuidar um do outro. Então, é estar ali cuidando um do outro, agregando um ao outro. Então, assim, eu não posso pegar isso e colocar como uma desculpa para uma separação, para uma traição, né? Então, a traição tem muito a ver com quem trai. Não que eu ache que o caso dela seja assim, né? E ela é, na verdade, extremamente possessiva, e eu acho que a traição do Arthur tem um outro cenário. Mas vamos colocar só dentro da fala que ela disse, que cuidar do marido, né? Estar ali cuidando vem muito mais traição. Não, cuidar do marido é o que a gente faz no nosso casamento mesmo, sabe? É ajudar, é estar junto, é cuidar da família. E isso é mútuo. Ele cuida de mim e eu cuido dele. Então, não tem a ver, né? Não tem, ela foi infeliz, eu acredito, na colocação dela. Muito infeliz. Posso fazer um comentário? Já virei sua fã. Virgínia, mas é muito importante o que ela colocou, né? Desde que seja mútuo, né? Eu acho que não é só a questão do mútuo, Roberta. Eu sou muito a favor da sororidade. Somos mulheres, vamos ficar juntas, vamos ficar unidas, uma do lado da outra. Mas desde que estejamos certas. Desde o momento em que a gente está errado, não dá para ficar do lado. No tempo todo que estava no reality, a gente